Bem, eu estou aqui hoje com a Paula Regina Faria de Souza. A Paula é hoje a gerente de projetos de Customer Experience. Ela estava me dizendo que a responsabilidade ela está na área, fundamentalmente, de conversores de frequência, certo? E atende todas as Américas até o Canadá. É isso, Paula? É isso mesmo. São 10 anos já de Danfoss, né? Durante os meus primeiros 9 anos aí na companhia, a minha atuação sempre foi direcionada ao marketing, iniciando exclusivamente pela área de refrigeração e ar-condicionado. Nos últimos 4 anos e meio, já vinha com uma atuação passando por todos os segmentos da companhia, incluindo aquecimento, incluindo os inversores de frequência também. E agora eu tive essa mudança no início do ano para essa área de Customer Experience, uma área bem bacana, estou gostando muito. Ah, que bom, que bom. E no Comitê de Mulheres da Abrava, você responde pela Coordenadoria de Empreendedorismo, Isso certo? mesmo. Tá ok. Bem, nós vamos conversar acerca de uma pesquisa, né, recente que vocês encaminharam. Penso que você foi aqui, deu o grande pontapé nessa pesquisa, que é para tentar traçar um retrato, né, das mulheres do AVACR. Isso Correto, mesmo. Paula? Exatamente, Então, Ronaldo. eu tive dando uma olhadinha, assim, né? Vocês me mandaram um resultado da tabulação dos dados, tal. Eu tive dando uma olhada. E eu não sei qual a impressão de vocês, qual era a expectativa, né, de vocês, mas a quantidade de respostas eu achei até significativa. O que você Foi, achou? Foram cerca de foi. 300 mulheres, né? Exato. Não, assim, na verdade, qual que era o nosso intuito, né? Por que que surgiu, por que que a gente desenvolveu essa pesquisa nesse momento? O Comitê de Mulheres na Abrava, ele é uma iniciativa relativamente nova, né? E quando eu fui convidada para assumir essa pasta de empreendedorismo, eu tinha uma preocupação muito grande. Assim, foi um convite, para mim, irrecusável, porque o desafio é muito grande, é uma área que vem sendo olhada, tratada com muito mais carinho, né? As mulheres do nosso segmento, do nosso setor. E, de fato, poxa, eu não tinha como me colocar de fora de um projeto desse tamanho. E o que me pareceu mais interessante naquele momento, a proposta, quando ela foi feita, quando me foi feito o convite, o que as meninas colocaram para mim foi: você tem uma página em branco para escrever a história do empreendedorismo dentro do Comitê de Mulheres. E aquilo, para mim, soou como música, né? Certo. Porque, de fato, é uma oportunidade de começar a fazer tudo muito diferente desde o início, né? E eu tinha uma preocupação enorme, Ronaldo, porque o que eu vejo acontecer muitas vezes, não só no nosso setor, mas no mercado como um todo, a gente vê que é muito comum as pessoas começarem um trabalho com base naquilo que eu acho que é o correto, e não necessariamente na demanda que vem do mercado propriamente dito, né? E eu queria que a gente começasse a desenvolver um trabalho olhando para o lado de empreendedorismo no Comitê das Mulheres com base em dados. Eu queria dados reais. Então, assim, legal, vou propor um planejamento para essa jornada de trabalho, ok, mas eu vou propor com base em quê? A minha realidade não é necessariamente a realidade das outras mulheres do setor. Então, eu precisava escutar de todos os tipos de mulheres, de todos os perfis que a gente encontra no nosso mercado, quais são os anseios, quais são as ambições para que a gente pudesse, de fato, montar um plano de trabalho que fizesse sentido, né? Quando a gente montou a pesquisa, ficou muito nessas, né? Poxa vida, quantas pessoas será que a gente consegue, né, para desenvolver esse trabalho? E eu falei, não, eu fico muito feliz se a gente conseguir chegar até 200 respostas. Se atingir 200, eu estou feliz porque a gente vai ter, com certeza, uma representatividade estatística que é válida, vai ser significativa. Claro. De fato foi. O próprio pessoal na Brava, né, ao longo do processo aí da nossa pesquisa, a pessoa que estava responsável por coletar essas informações para depois passar para a gente ficou bastante impressionada na primeira semana já com um índice de resposta bastante alto.
Porque foram cerca de 300 mulheres a responderem. Um pouco menos, mas pouco foi menos. bastante, foi um número significativo mesmo. Tá. E o que na tabulação e análise dos dados, tá, já foi possível, né, fazer uma análise das respostas? Já e a gente tem reuniões agendadas aí dentro do nosso subcomitê para olhar, aí sim, colocar uma lupa, né, Ronaldo? E ir cruzando esses dados para a gente poder, de fato, montar o plano de trabalho para 2021. Mas sim, já tivemos aí uma primeira análise. E o que mais te chamou a atenção, Paula? Tem alguns fatores, Ronaldo, tem alguns fatores. E um deles, que para mim é muito claro quando a gente vê o resultado da pesquisa, é a preocupação da mulher com a qualificação profissional. Então, a gente vê isso tanto na formação acadêmica mesmo, nós tivemos 70%, quase 70% das mulheres que responderam à nossa pesquisa com, no mínimo, curso superior completo. Tivemos casos de mulheres que responderam à pesquisa que têm até doutorado. Né? Isso, para mim, foi um dado incrível, porque eu pessoalmente, imaginaria que a gente tinha uma quantidade de muita gente mais técnica, né? Talvez com uma escolaridade possivelmente um pouco mais baixa, um nível acadêmico que não chegasse, né, num nível tão grande. Então, se a gente pega todo o universo de mulheres que participaram da pesquisa, eu tenho aí 70% no mínimo com curso superior, e do total, não estou falando das que têm curso superior, tá? Mas de todas, eu tenho aí quase 30% das mulheres com curso de engenharia completo. Me chamou a atenção. Isso me chamou a atenção, eu não esperava um índice total, 30% de um universo de, né, 200 e tantas pessoas, a gente tem aí 30% com formação em engenharia, para mim me surpreendeu, porque classicamente o pessoal não associa a engenharia como sendo uma área acadêmica classicamente mais composta por mulheres, né? E outra coisa também, e muita gente, né, com mestrado, pelo menos MBA. Tivemos vários casos, muitos casos de instrução que não parou no nível superior, né? A gente teve, sim, casos de mestrado, MBA, doutorado. Isso, para mim, foi um dado muito válido. Um outro fator, quando eu digo, né, uma preocupação muito grande com instrução, né, e com capacitação profissional, não só no sentido acadêmico, não só no lado de universidade mesmo, mas como um todo, o tipo de busca que essas mulheres fazem por cursos adicionais e por qualificação, e os temas que elas estão procurando, mostram muito que a mulher está buscando se capacitar cada vez mais no mercado de trabalho para assumir postos de níveis hierárquicos mais altos. A gente tem um índice bem alto, por exemplo, de mulheres colocando como principais temas de interesse. Eu imaginava que a gente fosse ter um índice muito alto de temas mais técnicos, porque o setor de AVAQ-R, ele é um tema com temas muito... É uma área, né, um setor bem técnico. E não, a gente tem um índice de mulheres muito alto buscando capacitação na área de liderança, gestão de projeto, né, que não era algo que eu esperasse, assim, como um dado óbvio da pesquisa, não. E há um anseio grande, né, por capacitação profissional. 57% estavam, né, levantam essa... Sem dúvida. Então, foi realmente um dado que, para mim, foi bastante válido e chamou, sim, a atenção. Tá certo. E, Paula, eu também notei uma coisa, não sei se isso te chamou a atenção ou não, é que uma parcela significativa, são aí quase 40%, né? Ou mais exato, 38,86%, entre 30 e 39 anos e 22,71% entre 40 e 49 anos. Ou seja, o que a gente pode dizer que é uma faixa que alcançou uma certa maturidade profissional também, não é? E talvez até aí tem um conjunto, né? Eu não consigo tirar uma conclusão do porquê que é especificamente nessa faixa etária, mas a gente pode imaginar alguns pontos, né? Inclusive o perfil de pessoas que valorizam mais pesquisa, né? Que buscam
esse tipo de dado também. Mas nós tivemos aí na faixa etária desde 20 e poucos anos, até mulheres com mais de 50 anos participando da nossa pesquisa. De fato, essa concentração maior entre 30 e 49 anos, eu acho que retrata muito do que a gente vê no mercado como um todo hoje, não só para refrigeração e ar-condicionado, mas em geral, né? É uma faixa etária em que você tem profissionais mais maduros e que estão buscando ainda capacitação, porque tem ambições de galgar degraus mais altos aí na escala evolutiva profissional, né? Agora, a gente tem também alguns números, né, que apontam uma certa, ou seja, vamos dizer assim, que apontam a discriminação, que não é só do setor, mas é em todo o mercado de trabalho, né? 27 delas disseram que já foram recusadas por clientes sem razão aparente, não é? 7%. Isso. 74 apontam uma remuneração abaixo dos homens, né? Então, são questões, né, que podem... Não me surpreendeu de forma alguma a quantidade de mulheres relatando remuneração inferior aos colegas homens, e eu não acho que isso seja um reflexo do nosso setor. Isso é o mercado como um todo, né? Nos últimos anos, as empresas vêm olhando isso com muito mais carinho. A ONU colocou como o 5º objetivo do desenvolvimento sustentável a equidade de gênero, e as empresas, em geral, hoje em dia, a gente vê como melhores práticas as empresas buscando maior equilíbrio nesse quadro de funcionários e buscando mais equilíbrio também em relação a essa remuneração, para que a profissional mulher não seja menos ou pior remunerada do que os colegas homens. Isso é uma realidade de mercado, não é uma realidade só do nosso setor, né? Mas o nosso setor, se a gente for fazer uma análise, isso não precisa ser nenhum gênio, não precisa ser nenhum cientista da NASA para chegar à conclusão de que, de fato, o nosso setor, ele ainda é um setor muito masculino. A gente ainda tem uma proporção de homens muito superior à quantidade de mulheres nesse mercado. E é um mercado bastante machista, né? Claro, nos últimos anos a gente vem conseguindo algumas conquistas. Sim, esse cenário já melhorou muito. Se nós fôssemos fazer uma pesquisa como essa 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar nesse setor, o cenário seria bem distinto. Acho que a mulher, aos poucos, a mulher vem ocupando já um espaço muito maior no mercado, conquistando muito mais oportunidades. Mas ainda é nós estamos no meio do caminho, né? A jornada é longa até chegar nessa equidade que tanto se prega e que tanto se busca em todas as empresas hoje em dia. Mas não me espantou esse dado com relação à remuneração. O dado com relação a preconceito, quantas mulheres já sofreram algum tipo de discriminação, e nós tivemos, inclusive, mais de 20% das mulheres relatando que algum cliente já recusou a mão de obra porque era uma mulher. Esse dado, na verdade, me surpreendeu, mas, pelo contrário, eu esperava um número mais alto. Ainda mais alto. Eu esperava um número ainda mais alto. Eu, pessoalmente, Ronaldo, nunca sofri nenhum tipo de discriminação por ser mulher nesse setor. Mas eu não atuo em campo, né? Então, imaginando uma técnica que chegue para fazer a manutenção do ar-condicionado, por exemplo, em um edifício comercial, eu, na minha cabeça, e talvez seja até um viés meu mesmo, né? Um viés inconsciente, eu imaginava que esse cenário fosse bastante pior. Como sofrem, por exemplo, mulheres hoje, se você levar o seu carro em uma oficina mecânica e tiver uma mulher para te atender lá dentro, você pode até não falar nada, mas você vai olhar e falar, nossa, uma mulher. Não que você ache, que você enxergue isso com maus olhos, mas vai ser uma surpresa, porque não é aquilo que a gente está acostumado a ver. E geralmente também, quem chamou um técnico de ar-condicionado para fazer a manutenção em um edifício, espera inconscientemente que seja um homem ali chegando, né? Eu imaginava que a gente fosse ter até um número mais alto. Fiquei contente por não ser tão alto quanto eu esperava. Ou seja, foi até uma surpresa positiva nesse positiva, sentido. Assim, poxa vida, né? Estamos em 2020, ainda temos esse tipo de relato, a gente ainda tem 30% das mulheres relatando algum tipo de discriminação? Sim, mas esse cenário já foi muito pior, né? Então, é um processo, eu acho que a gente está no caminho
E para a gente é muito importante que isso apareça de fato na pesquisa, até para a gente mostrar também para o nosso setor, para as nossas lideranças, que de fato é uma realidade existente. Não sou eu, mulher, dizendo eu acho que há discriminação. É uma pesquisa, ela está embasada agora. Eu tenho dados de fato que comprovam isso, né? E na mesma pesquisa a gente vê que tem um percentual muito alto de mulheres que não se sentem representadas pelas lideranças do setor, né? E é um outro fator. Então, poxa, se a mulher vem ocupando cada vez cargos mais altos, ela vem conquistando um espaço maior no setor, será que não está na hora da gente rever quem são as nossas lideranças? Talvez hoje ela já não represente a realidade de mercado, né? Então, eu acho que tem vários dados na pesquisa que acabam fazendo a gente pensar bastante e tem uma tendência a causar uma possível revolução aí, né, no nosso setor. Ou seja, tanto dentro das empresas como no setor em geral. Né? Exatamente. Na medida que a gente vê aqui que apenas 17% das mulheres que responderam ocupam posição de gerência ou diretoria. Né? Sim. E 73% dizem que na empresa há mais homens do que mulheres. Mais homens que mulheres na liderança. De fato. Porém, a gente também vê que assim, são só 17% exercendo posição de gerência ou diretoria. Por outro lado, a gente tem mais de 50% das mulheres buscando capacitação em liderança, né? Então, a gente também vê uma tendência da mulher se preparando mais para exercer esse tipo de posição no futuro. E muitas, né, com a intenção de criar o seu próprio negócio também. Seu próprio negócio, que também foi um outro fator interessante, né? Na verdade, a participação da pesquisa foi muito maior de mulheres que trabalham no setor privado, mas a gente tem aí um percentual significativo também de microempreendedoras individuais e de mulheres autônomas, e quando a gente pergunta para essas mulheres como foi a implementação do próprio negócio, quantas delas realmente fizeram um planejamento, o resultado é assustador, e a gente vê que mais de 90% não fez nenhum tipo de planejamento, elas simplesmente começaram, né? Então, assim, poxa, preciso e sai fazendo, ela se joga e sai empreendendo, mas não necessariamente com algum tipo de planejamento propriamente dito, né? Então, também tem uma busca muito grande por esse tipo de capacitação, não só no sentido de liderança, mas em gestão de negócio mesmo, gestão de equipes, porque se eu quero me posicionar como empresa, se eu quero buscar as ferramentas necessárias, como eu faço isso? Por onde eu começo, né? E aí, para a gente, especificamente, olhando para a área de empreendedorismo no Comitê das Mulheres, isso me traz um dado importantíssimo, Ronaldo, porque eu tenho um caminho enorme, eu tenho muitas áreas que eu posso explorar para ajudar na capacitação dessas mulheres. Ou seja, então, essa vai ser uma das tarefas do comitê. Vai. E aí tem diversos caminhos. Aí vai ter, por exemplo, uma possível parceria que a gente olhe com mais carinho, buscando Sebrae. Podemos buscar, por exemplo, alguns profissionais na área de coaching de carreiras, né, para poder dar uma orientação, entender um pouco mais do nosso mercado e ver como que a gente consegue oferecer um serviço diferenciado para essas mulheres. Porque o nosso setor, aí também é interessante, né? Como eu falei, que eu imaginava que viria uma necessidade muito grande por capacitação técnica. Por outro lado, a gente tem tanto dentro das empresas do setor, como dentro das associações mesmo. A gente vê muitos cursos olhando para o lado mais técnico, né? A Abrava já tem hoje o seu curso de formação em refrigeração. A gente tem várias empresas privadas, a Danfoss oferece curso de refrigeração há muitos anos também. Nós temos a FATEC, nós temos o Senai, nós temos uma série de instituições no nosso mercado que promovem esse tipo de experiência, mas não o lado de capacitação profissional. Então, o lado técnico, as competências técnicas, hoje, estão melhor cobertas, mas essas competências mais pontuais, né, essas competências mais relacionadas ao lado comportamental, hoje não estão cobertas pelas associações, e é aí que a gente vai buscar um caminho. Mesmo em relação ao empreendedorismo, né? Porque Exato. Porque, querendo ou não, o empreendedorismo, ele vai olhar muito mais para o lado comportamental. Não é aquela formação... Quando nós estávamos nos nossos cursos universitários, ninguém te ensina a ser empreendedor. A universidade vai te ensinar o que você precisa de capacitação técnica para desenvolver o seu trabalho.
né? E aí, no dia a dia de trabalho, de mercado, é que você vai descobrindo onde estão os seus gaps, quais são as lacunas que você vai precisar preencher. E aí você precisa buscar outros formatos de capacitação diferentes do que a vida acadêmica proporcionou para você. Vamos buscar por esse lado também, para que a gente tenha uma formação mais abrangente, né, mais holística do profissional. Então, resumindo, né, a pesquisa dá um norte para o trabalho do comitê. E, resumindo, quais serão, ou seja, inicialmente, os eixos, os centros desse trabalho? Na verdade, assim, a pesquisa ela dá para a gente não só olhando para o lado de empreendedorismo, né? Porque também era um cuidado que a gente precisava ter, Ronaldo. Eu não queria montar uma pesquisa agora e a gente trabalhar na divulgação dela, ter um monte de gente participando da nossa pesquisa, para daqui 2 meses soltar outra em outra área. Então, a gente tentou compor uma pesquisa que fosse um pouco mais longa, mas que já nos trouxesse dados para poder desenvolver trabalhos em várias frentes dentro do comitê. Então, o lado mais técnico que vem como fruto da pesquisa, a gente tem dentro do Comitê de Mulheres hoje um subcomitê específico para tratar de capacitação. E a gente vai entregar esses dados, né, referentes à capacitação mais técnica, vão ser tratados pela equipe da professora Ana. Dentro do Comitê de Empreendedorismo, a gente vai olhar mais para essas ações, não voltadas simplesmente a empreender, porque o que é empreender, né? Ser empreendedor não significa ter o próprio negócio, ele vai muito mais na linha de inovação. O conceito é mais abrangente. Então, eu posso ter um espírito absolutamente empreendedor e não ter a minha própria empresa. Eu posso ser uma empreendedora dentro de uma empresa privada, mas eu estou fazendo coisas diferentes. Então, vem pelo lado tanto de liderança, gestão de equipes, como desenvolvimento, sim, do próprio negócio. Vai passar por diversos lados aí de capacitação, vai por inteligência emocional, enfim, tem uma série de questões que a pesquisa traz para a gente. Paula, eu acho que vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Né? Obrigada, Ronaldo. Isso vai ser fantástico para o setor. Não só para as mulheres, mas para o Obrigada, setor. Ronaldo. Realmente é para a gente muito importante. A gente não queria ser... Nós não queríamos ser mais do mesmo, né? A gente queria, de fato, ter impacto, né? Eu posso falar muitas coisas que estão sendo trabalhadas, mas a nossa preocupação muito grande é com o que a gente vai, de fato, entregar. Senão o discurso não bate com a prática, ele vai ficar incongruente. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com essa lógica, né, por desenvolver um trabalho que seja bem consolidado e, de fato, coerente. Precisamos ser coerentes nas nossas ações. Então, o trabalho tem sido muito desenvolvido com muito carinho, eu vou dizer, com muito cuidado, né? E tem um grupo de mulheres considerável. Acho que a gente tem uma frequência nas próprias reuniões do Comitê de Mulheres que é hoje bem significativa. E, lógico, um dos desafios que a gente tem é que tipo de formato eu quero desenvolver, por exemplo, conteúdo de empreendedorismo, de liderança, de gestão de equipes, de gestão de negócios, como é que a gente faz para montar um orçamento, enfim, são várias competências distintas, mas que tipo de pacote que a gente vai colocar isso, né? Que roupagem que a gente vai dar? Então, tem um outro cuidado também, que é, com a pandemia hoje como vai, eu não sei em que momento a gente vai conseguir desenvolver, de fato, algum evento que seja presencial, com segurança, né? Para que a gente consiga, de fato, desenvolver. Eu preciso montar o nosso planejamento considerando até o final de 2021. Então, uma das coisas que passa pela nossa cabeça também é considerar formatos diferentes. Então, ok, vamos pensar em eventos presenciais, imaginando que para o segundo semestre isso já seja uma realidade mais vigente, sem dúvida nenhuma. Mas antes disso, vamos tentar então, vamos fazer webinar, vamos fazer live. Em que plataforma que a gente vai usar? Vai usar Facebook, vai usar Instagram, vai usar YouTube? Então, tudo isso vai estar dentro do nosso planejamento. Mas é muito do que a gente faz agora, muito embora a gente já tenha alguns grupos bastante consolidados, né, nessa área de mulheres que atuam no mercado de AVAC-R, a gente tem o Elas, a gente tem as Bravas, a gente tem dentro do próprio Sindratar, existe um grupo muito forte de mulheres hoje atuando também, mas
de fato, são grupos relativamente recentes, né? Então, acho que muito do que vem sendo feito, principalmente em 2020, ainda é muito de tentativa e erro, né? Acerto e erro. Então, ainda também aí, de alguma forma, acertando as engrenagens, fazendo os ajustes necessários para descobrir, de fato, o que traz para a gente a melhor resposta e o que vai oferecer para as mulheres a maior quantidade de ferramentas disponíveis para que elas possam alçar voos mais longos aí para frente. E qual o recado que você deixa particularmente às mulheres, mas ao setor, né, como um todo, para a gente alcançar a tão almejada equidade de gênero? Gente, primeiro, para as mulheres do setor, eu quero agradecer, porque, de fato, a gente teve uma participação bastante significativa para a pesquisa, né? Então, eu preciso agradecer de verdade, porque sem esses dados, sem essa participação, qualquer coisa que a gente desenvolva pode ser vazia, e não é o que a gente quer, né? Para as mulheres como um todo, não tenham medo, não se intimidem por muitas vezes mitos que passam pela cabeça da gente, de uma cultura que já vem, né, de muitos anos. Então, não tenham medo, né? Que sejam valentes, que busquem aí os seus caminhos. O mercado tem espaço para todo mundo, não precisa ninguém se intimidar, ninguém ficar com medo, né? Porém, para que a gente possa, de fato, assumir desafios maiores, né, querer assumir postos mais importantes de trabalho lá na frente, a gente precisa se estruturar. E é isso que a gente está buscando dentro do próprio comitê, mas como profissional, a gente precisa se estruturar, a gente precisa ter uma orientação de carreira. Eu preciso ter melhor clareza de o que eu quero para ver como é que eu vou, que caminho eu vou traçar para chegar até lá. Então, já diziam na Alice, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, vamos descobrir primeiro onde que a gente quer chegar para poder traçar aí uma estratégia lógica, mas bem consolidada e que vai chegar até o topo que a gente almeja. E o mais interessante, né, Ronaldo? A hora que eu falo, a gente desenha todo um caminho, você tem hoje essa ambição, traça a sua estratégia, e a hora que você chega no ponto onde você queria, você descobre que aquele não é mais o seu ponto, você já colocou um outro objetivo lá na frente. E é um outro ponto, né? Eu acho que na nossa vida profissional a gente precisa, em vários momentos, ser como um tubarão, não dá para ficar parado, você precisa ir movendo, precisa sempre ir à frente. Claro, muitas vezes para você seguir mais adiante, você tem que olhar para trás e ver que caminho você traçou para chegar até ali. Porém, é preciso ter essa clareza. Então, eu diria, se joga, mas se joga com cuidado. Ok. Muito obrigado, Paula, e sucesso no Comitê de Mulheres. Conte com a gente sempre. Obrigada, Ronaldo.